ainda, segundo o secretário, né, na opinião dele, a possibilidade de mais vítimas debaixo dos escombros. Mas um detalhe já foi assegurado: não existe mais ninguém no prédio, já foi feita uma vistoria bem detalhada, bem rápida dentro da estrutura do prédio, não existem mais pessoas no prédio. Ele atualizou, no caso aí, o número de vítimas, são 20, como você já falou, 17 feridos e 3 mortes, né? E 3 em estado grave desses feridos. Um está no Miguel Couto, uma mulher que teve traumatismo craniano, e 2 homens no Hospital Souza Aguiar, com traumatismo no abdômen e também no crânio. A possibilidade de um resgate rápido facilitou toda essa operação, já que essa tragédia aconteceu aqui na Praça Tiradentes, que fica bem perto do batalhão aí do Corpo de Bombeiros e também do principal hospital de emergência do Rio de Janeiro, que é o Souza Aguiar. E as outras vítimas continuam recebendo tratamento dentro da unidade de saúde, mas, a princípio, apenas 3 pessoas em estado grave que estão passando por cirurgia nesse momento, Datena. Me parece bem óbvia a colocação da Defesa Civil e também do Sérgio Costa quanto à capacidade, não é, que tem os homens do Corpo de Bombeiros de realizar o trabalho de rescaldo, que é o trabalho mais difícil. Mas me parece óbvio também que pela estrutura abalada do prédio, e foi abalada, não há dúvida, não precisa ser engenheiro para isso, uma explosão dessa monta com certeza abalaria esse prédio, que por consequência estaria condenado. O risco que esses homens da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros correm ao realizar esse trabalho, mas é um risco inerente à categoria dos heróis, né, que sempre dão as suas vidas aí para salvar outras vidas. Me parece também que seria possível a utilização de cães farejadores para observar se há ou não vítimas entre os escombros aí. Me parece que pela contagem inicial foi feita uma contagem e que na realidade não apontaria mais ninguém dentro do prédio, mas quem sabe, não é? Todas as hipóteses, as possibilidades têm que ser descartadas. Se o helicóptero abrir uma imagem um pouco mais ampla, se nós tivermos uma imagem um pouco mais ampla, você pode ver o grau de destruição que nós tivemos aí no Rio de Janeiro. Foi terrível, foi lamentável, porque há escombros, né, a uma distância de 100 metros. O corpo da pessoa que morreu, do cozinheiro responsável aí pela cozinha do restaurante Filé Carioca, que salvou vidas, porque pediu para que as pessoas saíssem quando sentiu o acúmulo do gás, provavelmente também acumulado exatamente pelo feriado que nós tivemos ontem, porque senão o vazamento seria detectado estagnado no mesmo momento. Ficou o dia inteiro aí o local fechado, o gás acumulado. Ele que salvou a vida das pessoas teve seu corpo arremessado a 30 metros. Olha que tragédia, né? E me parece que também até o 9º andar do prédio nós tivemos as janelas todas destruídas, o que vale dizer que obviamente esse prédio estaria condenado. Mas a maior preocupação é em relação às vítimas que estão no hospital em estado grave, que é um repórter que está, Débora, me diz quem é que é o nosso repórter que está lá no hospital, é o Gustavo que está no hospital, é isso? Gustavo Carvalho, ao vivo, direto do hospital. Mais importante do que estrutura ou qualquer outra coisa, é a preocupação que nós temos com os homens que estão aí do trabalho de resgate, do trabalho de rescaldo, para ver se há mais vítimas, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, e também com os feridos que estão no hospital. Gustavo Carvalho, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, Sistema Bandeirantes de Comunicação, na integração da notícia para você. Gustavo. Verdade, Datena, bom dia. Estou aqui no Hospital Municipal Souza Aguiar, nós estamos sendo trazendo as vítimas, né, dessa explosão no centro da cidade. Ainda há pouco, a unidade hospitalar deu um boletim, né, do número de feridos que estão aqui nessa unidade. São 17 feridos, 3 deles em estado grave. Uma pessoa foi encaminhada para o centro cirúrgico e agora há pouco uma acabou de ser transferida para o Hospital Miguel Couto. A unidade hospitalar montou um esquema aqui de atendimento, priorizando as vítimas desse acidente, Datena. Olha, Gustavo, muito obrigado pela sua informação. Pelo menos uma vítima que foi transferida, me parece a vítima que está em estado mais grave. Nessa abertura geral que nós temos aí, é uma praça de guerra. Veja até onde os destroços têm alcance. E quem está no local é a nossa Melissa, com o helicóptero Band Rio, dando mais informações. Informações, infelizmente, de uma imagem muito ruim e que não é associada, não é, às belas praias, aos belos monumentos, inclusive centros históricos
históricos, como a Praça Tiradentes, já destacada pelo nosso Schneider. Também um abraço ao nosso Luciano Fatioli, que também conduziu essa transmissão até agora. Pois não, Melissa, é uma imagem triste de se ver aí de cima, não, Melissa? É verdade, Datena, lamentável essa tragédia. Inclusive, o local onde a gente sobrevoa aqui, eu consigo observar o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, a Ponte Rio-Niterói. É realmente uma imagem linda da cidade maravilhosa, mas olhando exatamente aqui para baixo, a gente vê aí os destroços, os escombros que tomaram conta da calçada, da Rua da Carioca. Toda a rua foi tomada, o asfalto. Chegou até a Praça Tiradentes, os destroços, esses escombros, os concretos que voaram cerca de 50 metros. Lamentável essa tragédia aí por conta de um vazamento de gás, né, Datena? Coitado do cozinheiro que chegou cedo para trabalhar, depois de um dia de folga, foi acender a luz, segundo as primeiras informações que a gente teve, e aí houve a explosão. Quer dizer, realmente muito triste. Os trabalhos permanecem aqui, ainda há muitos curiosos. São 10h20 da manhã, o sol já está bem a pino aqui, um calor intenso, cerca de 35 graus na cidade maravilhosa. As pessoas não arredam o pé da Praça Tiradentes, não vão embora, porque ficam curiosos, querem saber o que está acontecendo. E o trânsito permanece bastante congestionado aqui no entorno do centro da cidade, Datena. A Avenida Presidente Vargas, com as duas pistas no sentido da Igreja da Candelária, completamente parada. A gente vê a Avenida Chile, que fica bem pertinho da Rua da Carioca, também engarrafada. Todas essas ruas próximas que estão com trânsito sendo desviado para a República do Paraguai. E aqui a gente está bem pertinho também da tela da Lapa, que teve aí todo o comércio e os restaurantes revitalizados, onde ficam os Arcos da Lapa, e as ruas do Riachuelo e Henrique Valadares, que cruzam os Arcos da Lapa, também estão com os acessos bastante engarrafados, trânsito congestionado. Há equipes da SEG aqui no local, ainda fazendo toda a inspeção, a vistoria, e os trabalhos não têm hora para acabar aqui, Datena. Muito obrigado, Melissa. Major Gil, Defesa Civil do Rio de Janeiro. Uma pena a gente conversar num momento difícil, de tragédia, mas as pessoas estão acostumadas, são verdadeiros heróis a lidar com essa situação, né? Esses homens da Defesa Civil que aí estão arriscando a vida num prédio provavelmente condenado. Você vê a distância do prédio de 100 metros a escombros, o que vale dizer que a explosão foi violentíssima, foi terrível, foi lamentável, e que por isso, obviamente, é claro, esse prédio deve ser condenado. E obviamente é claro que os bombeiros e os homens da Defesa Civil correm risco de morte aí, você não tem a dúvida, trabalham dentro de todo o sistema de segurança, mas correm risco de morte. E tantas pessoas feridas e 3 pessoas mortas. Major Gil, Defesa Civil do Rio de Janeiro, é uma pena.